Seu Geraldo, é neto, filho? Hã? Filho? Olha, vamos ter aqui conosco. Qual o nome? Elias. Ah, que bom que você aqui conosco, tá? Vamos dar um início. Aí, já tem gente lá. Puxa. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja conosco. Amém? Hoje é sexta-feira de novo, né? Já chegamos mais uma vez, acabando mais uma semana e no meio do ano nós já chegamos, né? Vamos iniciar nossa reunião orando, né? Pedindo a Deus que nos abençoe e nos direcione. Deus amado, muito obrigado por esse momento. Que a graça do Senhor, ó Pai, seja sobre nós. A Tua palavra diz que é graça sobre graça. Graça abundante, graça transformadora, graça que sobrepõe o pecado e graça para os que assistem-nos nas nossas necessidades. Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado, ó Pai, por tudo quanto o Senhor tem feito nas nossas vidas. E agora que nos reunimos para cantar louvores ao Teu nome, para celebrar o nome do Senhor, para lembrar que o Senhor é grande, o Senhor é poderoso e podemos, ó Deus, descansar e apresentar a Ti, Deus, as nossas ansiedades. Fale ao nosso coração sempre, Deus, traga luz, lance, Deus, a luz do Senhor sobre as trevas da nossa vida, às vezes a falta de conhecimento, a falta da espiritualidade, como nós necessitamos, Pai, do Teu cuidado sobre nossas vidas. Ó Deus, que esse momento aqui de oração, de intercessão, Deus, seja producente, que seja para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, nós vamos abrir a palavra do Senhor hoje em Apocalipse, né? Até no Apocalipse nós encontramos sobre o Natal. Então a gente lê nesses textos, né? E a gente encontra justamente Apocalipse 12, eu falei 14, não, é 12. Aqui é a narrativa, né, de como Cristo Jesus veio ao mundo e a grande batalha espiritual que existe por trás desse nascimento. Pois até agora a gente falou de pessoas que se levantaram contra Jesus. Mas agora a gente vai ver qual é o poder, né, do inimigo que é apresentado aqui. Apocalipse capítulo 12, que fala sobre o dragão, a serpente, né, a mulher e a criança. Olha como a narrativa acontece, e aí é como se a gente estivesse olhando do céu para cá. A gente, em toda a história, a gente está lendo daqui para lá. Deus mandou o Filho dele, a gente vê, mas agora aquilo que acontece numa realidade, né, num mundo paralelo e que a gente não deve desconsiderar. Diz assim, verso 1 em diante, capítulo 12: Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 10 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores do parto, sofrendo tormentas para dá-la à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentem 40.260 dias, né? Todas as vezes que a gente lê Apocalipse, irmãos, a gente fica preocupado com o que o diabo vai fazer, né? O dragão, a antiga serpente, Satanás. Então a gente fica assim,
e outras coisas a gente fica assustado com terremotos, as coisas que são narradas aqui, maremotos, pestilências, e aí a gente lê Apocalipse olhando para essas coisas, né? Nós só vamos ler Apocalipse de modo certo quando nós lermos segundo a ótica de Deus. Qual é a ótica de Deus? Que é a revelação que João recebeu. A revelação, ela funcionou assim: Deus entregou a Jesus e entregou ao anjo, e Cristo também participa junto com a comunicação para que João tomasse conhecimento. E a proposta de todo o livro não é para olhar para o dragão, para a antiga serpente, né? A antiga serpente é que estava lá no Éden. Não é para olhar para a besta, não é para olhar para o anticristo, não é para olhar para o falso profeta, não é para olhar para o homem da iniquidade, não é para olhar, como a gente viu aqui, chifres, né? A gente vai olhando esses símbolos todos aqui. O texto diz que a gente tem que olhar para o Cordeiro, Cordeiro que é Cristo Jesus. Então toda a narrativa do Apocalipse está dizendo que o Cordeiro vence, Jesus vence, apesar de toda a dificuldade e tudo, no fim ele vai vencer, e com ele nós somos mais do que vencedores. E onde está o processo da vitória? É justamente a chegada desse menino aqui, né? A gente daqui a pouco vai falar um pouquinho sobre o que significa essa porção aqui, para que a nossa fé permaneça firme e a gente continue acreditando, né, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais, né, como disse o apóstolo Paulo, eu sou o principal. Nós vamos ler o hino de número 239. Esse é o hinário aí, né, para a gente poder, é o hino de número 239. Eu vou arriscar hoje. 239, 2 versos, isso. Olha para você ver o que diz esse hino. Ele diz assim: nasce Jesus, fonte de luz, descem os anjos cantando. Nasce Jesus, é nossa luz, que as trevas vêm dissipando. Nasce Jesus, eis a mensagem celeste. Raia a luz da salvação, triunfante vem. Salve, ó Cristo, firma teu justo império, gratos louvores, homens e anjos dele. Deus nos amou, Deus nos mandou, Cristo seu Filho amado. Deus nos amou, Deus se encarnou, vede o menino deitado. Deus nos amou, digam-nos todos os povos, gozam paz e salvação, todos os que creem, reino bendito, reino de amor divino, gratos louvores, homens e anjos dele. Nasce Jesus, glória a Deus nas alturas, paz na terra, graça e amor a quantos Deus quer bem, né? Então esse hino, irmãos, fala justamente, né, da expressão que aparece lá no Apocalipse, que nós lemos, que ele regerá as nações com cetro, né, de ferro, ou seja, com grande autoridade. Cetro aqui, né, aquele bastão que os reis utilizavam, né? A gente utiliza o nome cajado, mas não é o adequado para rei. Então o cetro é ali que a maioria deles eram cravados de pedras, em cima tinha uma pedra, ele era banhado ou às vezes feito com ouro ou um outro metal bem firme, e ele então mostrava o seu poder e autoridade, né? Todo soberano naquele período tinha um cetro de ferro, tinha uma coroa, tinha um anel e tinha um manto enorme para que ele pudesse ser reconhecido como majestade, como alguém poderoso. Esse conjunto de peças, a coroa, que às vezes pesava 25 a 30 quilos, porque ela estava às vezes cravejada e tudo, anel puríssimo que eles usavam, e a roupa que usava esse rei era roupa muito pesada. Alguns reis, quando eles estavam com todo o aparato ou todo o paramento, ele não conseguia andar devido ao peso, e é justamente daí que vem a palavra glória, que vamos trazer, né,
a ideia de que Deus, ele é merecedor de toda honra. A ideia é mais ou menos assim: um rei, por causa do cetro, que é pesado, por causa da coroa, que é pesado, por causa do anel, que tem valor, por causa da roupa que veste, a palavra para dizer glória, ou o termo doxa, é justamente pesado. O rei, ele é alguém que carrega um traje muito pesado, e ele está sentado num trono extremamente pesado, para dar a ideia de que ele está firme. E assim é a majestade do nosso Deus. E quando a gente fala dos atributos de Deus, a gente fala do peso da glória de Deus, de todos aqueles aparatos. Então Deus é merecedor de toda honra e de toda glória. E quem aparece para governar é Cristo Jesus. Então nós temos que descansar no cuidado. Numa noite como essa, onde nós vamos ter um momento de oração, de intercessão, nada mais confortável ao nosso coração é de entender que Cristo Jesus é o Rei dos Reis, é o Deus Todo-Poderoso que governa todas as coisas, né? Nós vamos orar, irmãos, vamos ter uma oração, essa de louvor a Deus. Pedir ao nosso irmão Sideli pudesse chegar aqui mais à frente, né, para que os irmãos que estão acompanhando possam ouvir a oração, uma oração de louvor a Deus, né, de glória ao nome do nosso Deus, na manifestação em Cristo Jesus. Vamos orar. Ó Deus, nosso Pai amado, nós, Pai, estamos na Tua presença neste momento, ó Deus. Nós queremos, ó Deus, louvar, ó Deus, porque só Tu és merecedor de todo louvor, de toda adoração. Amém. Pai, nós queremos, Pai, agora neste instante, Senhor, também, ó Deus, estar, ó Deus, intercedendo, ó Pai, pelas pessoas, ó Pai, que estão enfermas, aquelas pessoas que estão em recuperação, que o Senhor, Pai, possa estar dando Amém. recuperação total, Deus, das suas enfermidades. Sim. Rogamos as Tuas bênçãos, Pai, pela nossa igreja. Nós, ó Deus, queremos te louvar pela Tua igreja aqui neste bairro, Senhor. Sim. Que o Senhor possa estar, ó Deus, sustentando, fortalecendo, Pai, cada dia mais a Tua igreja, Pai, aqui neste bairro. Sim. Pai, que a Tua palavra, ó Deus, possa ser cada dia mais falada, pregada, sim, através da vida de cada um de nós. Amém, Senhor. Nós pedimos, Senhor Pai, que esteja conosco no restante desta noite. Sim. Que o Senhor possa nos dar uma noite de paz, uma noite de descanso na Tua presença. Amém, Senhor. Pai, nós te louvamos, agradecemos por tudo e pedimos o perdão pelos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, Marcos capítulo 3, do verso 1 até o verso de número 6, né? Nós vamos ler aqui mais um texto, né, para estimular a nossa fé e a confiança de que Deus tem cuidado de nós, e também sobre as coisas sobrenaturais, né? Marcos capítulo de número 3, do verso 1 até o verso de número 6, diz o seguinte: De novo entrou Jesus na sinagoga, e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estavam observando a Jesus para ver se curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: Vem para o meio. Então lhes perguntou: É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal, salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio, olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: Estende a mão. Estendeu-a, e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirarem a vida, né? Irmãos, aqui fala dos líderes, né, que estavam ali, que eram fariseus, e fala dos herodianos, ou seja, você pegou uma força religiosa e um poder político. Os herodianos aqui é da família de Herodes, né? E não tem um Herodes só, não.
tanto que era chamado de Herodes, o tetrarca, ou seja, eram mais de 4 Herodes. O reino de Roma estava dividido, né, para que houvesse governo melhor. Então você tinha um Herodes aqui, um Herodes lá, porque eles davam nome para substituir o nome, às vezes, próprio da pessoa. Então você tinha Arquelau, você tinha esse Herodes aqui, que não é o mesmo Herodes dos dias da matança das crianças, e nem é o Herodes que está no capítulo 11 de Atos dos Apóstolos. Então o título aqui era um nome que era dado a estes que tinham autoridade de rei, né, junto a Roma. Você tinha governadores, você tinha prefeitos, você tinha vereadores, e todos eles estavam envolvidos, né? Então você tinha aqui a manifestação do poder político de Roma em Jerusalém, e você tinha a manifestação do poder religioso dos judeus, que eram os fariseus, né? Existiam 3 grupos que governavam naqueles momentos. O fariseu era um deles. Eles formavam o grupo dos 70 para que pudessem julgar, mostrar as leis. E aí então eles estão vendo Jesus num dia de sábado fazer uma pergunta, né? É lícito curar no sábado? Então a lei dizia que até a cura lhe era impossível, ou seja, os fariseus estavam ensinando que até a cura lhe era impossível. Só que Cristo Jesus havia falado que a misericórdia pode ser exercida em qualquer momento. E ele pergunta à multidão. A multidão diz sim, é lícito curar? E a multidão fica calada, né? A multidão não tinha dificuldade, irmãos, em acreditar que Jesus, ou que uma cura pudesse acontecer. Tanto que Jesus está perguntando: vocês acreditam que Deus cura? Vocês acreditam que uma pessoa pode ser curada? Não. Ele disse: pode curar no dia de sábado? E eles ficaram caladinhos. Sabe por quê? Porque se eles dissessem sim, os fariseus que estavam ali de poder religioso chamariam essas pessoas de profanas, ou seja, gente que está falando heresia, e a punição era severa. E agora, como ficou em silêncio e ninguém falou nada, Jesus então olha espantado, e eles deveriam ter respondido: pode, não tem problema nenhum. Jesus chama o rapaz e diz: vem para o meio, e a mão então do rapaz, ela é curada. Mas eles ficaram em silêncio, olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a, e a mão lhe foi restaurada. Irmãos, as narrativas sobre milagre nas Escrituras, elas são um incentivo para que a gente possa continuar a crer em milagres, né? Deus vai fazer do mesmo jeito todas as vezes, em qualquer ambiente? Não. Nós nunca sabemos a hora, nunca sabemos o momento. Mas uma coisa é certa: Deus está disponível para os nossos pedidos, né? Ele está lá pronto para ouvir, e Ele vai definir o momento certo, né? E Cristo Jesus usou seu poder e a sua autoridade para curar esse homem, né? E quantos de nós também não gostaríamos de receber em alguma área da nossa vida um tipo de cura, um tipo de livramento, um conserto, né? Porque às vezes um conserto é moral, né? Acertar o nosso caráter, coisa que a gente faz. E às vezes a gente ser curado de uma enfermidade física parece ser mais importante do que cuidar ou curar o nosso caráter, né? Nós precisamos também ser curados nessas áreas, e a gente precisa moralmente ser transformado, curado. Mas se Deus tiver misericórdia, além de transformar o nosso caráter, Ele também pode tocar no nosso corpo, né? Na nossa vida, na nossa existência. E nós temos nesse tempo, né, orado por muitos irmãos, tá? Vou tentar buscar aqui uma lista para a gente ter um momento de oração e de intercessão, né, por esses pedidos. Se você tiver um também, a gente vai ouvir agora, né? O nosso irmão Edson, né, mas o Simon já passaram o período das quarentenas dele. Sabe que estava ainda com o olfato, né, o paladar um pouquinho não apurado, mas eles já estão tranquilos, né? A nossa irmã Judeí, que é a sogra do Edson, né, pedindo pela irmã dela, que também estava com Covid, num processo aí, né, de recuperação. Então a gente tem que agradecer a Deus.
O presidente do Supremo Concílio, né, vou usar um termo aqui, o presidente da nossa igreja, que é o reverendo Roberto Brasileiro, ele foi de Patrocínio para São Paulo, foi internado, rodou uma notícia que ele tinha ido para a UTI, mas ele não chegou aí, ele está num apartamento, né, está utilizando respirador e inspira bastante cuidado, né, devido ao quadro de saúde dele. O reverendo Jorge aqui foi constatado, né, também estava como assim. O reverendo Cidaldo já melhorou bastante, também melhor do que estava antes. O sogro, né, do Jorge ainda está internado, precisa de muito cuidado, o pastor Jorge, e a gente tem lembrado, né, colocado na presença do Senhor. Eu acho que do grupo da nossa igreja, eu acho que é esse, né? Tem os irmãos lá na congregação, alguns já melhoraram bastante, outros tiveram. Lá teve um óbito hoje, né, de um parente deles lá, de uma situação bem grave, de questão de saúde. E a mãe da Delisete, a sogra da Delisete, né, dona Edith, lá de Sarduá, ela foi internada e entubada no quadro assim, bem grave, mas ela está sendo recuperada, já está bem melhor. Hoje o quadro dela já é um quadro bem melhor, uma situação de saúde já bem mais tranquila, né? Eu acho que são esses, irmãos, aqui na igreja. Deixa eu ver se tem mais algum outro irmão que apresentou quadro clínico nesse sentido de Covid. Oi? Sim, o sogro do Flávio, né? É o sogro? Não, é o sogro. Isso, então o sogro do Flávio também, né? Entubado, então numa situação bem crítica, e a gente continua orando, pedindo a Deus que tenha misericórdia das nossas vidas. Dos irmãos que aqui estão, alguém tem algum pedido? A gente tem orado pelo Wellington, né? O Wellington está um tempo assim, já está melhorando, né, Wellington? Está quase bom, né? A gente vai continuar orando, né? E agradecendo a Deus, né? Alguém tem algum pedido para a gente fazer, que é um momento de oração? Assim, a dona Augusta, tia do Meneí, como é que ela está? Está bem melhor. Isso. A tia do Meneí, 100 anos, né, Meneí? Por aí, né? Isso, então ela teve Covid, a gente teve orando, a gente vai continuar orando por ela, né? Almira. Então a filha é de Rondônia, né? Sim. Então a filha do pastor de Rondônia, né, está com câncer na cabeça. Então a gente vai lembrar qual é o nome mesmo? Joquebede, deve ser Joquebede. Joquebede é a mãe, né, do Moisés. Então, Joquebede, a gente poder lembrar aqui desses irmãos. Mais algum outro pedido, irmãos, nós temos? Né? Ou pessoal, Sadi. Sim, continuar orando, né, irmãos, pela família do Sadi. Tem os irmãos, tem os filhos, tem as noras, tem os netos, e a gente poder lembrar, né, desses irmãos. Mais algum irmão tem algum pedido para a gente poder ter um momento de intercessão? Quem? Dois tios meus. Dois tios? Sim, um está com, os primeiros está com Parkinson, está assim no estágio inicial, mas já está tendo algumas dificuldades. E o outro chama Aldo. E o outro é José Evaristo. José Evaristo. Ele está bem debilitado. Não é Covid, não, é outra enfermidade. São irmãos do meu pai. Certo. Então o Aldo e o Evaristo são seus tios. A gente poder orar por eles, vamos estar lembrando aqui. Não é mais algum irmão? Vamos ter então, irmãos, um momento de oração e colocar na presença do Senhor. Ó Deus, o Senhor é quem escuta as nossas orações. E nós, ó Pai, sem reservas, queremos abrir o nosso coração e apresentar a Deus as nossas dificuldades. Apresentar a Deus primeiro também as nossas falhas por causa do pecado e pedir o perdão do Senhor. Tenha misericórdia de nós. Cuida, ó Pai, da nossa vida conforme as Tuas promessas
e renova-nos, ó Deus, para que experimentemos coisas novas, coisas, ó Deus, que o Senhor, ó Pai, está por trás delas, para a renovação da nossa vida e transformação, ó Deus, do nosso ser e do nosso caráter. Ó Pai, apresentamos, ó Deus, essas vidas na presença do Senhor. O Senhor tenha misericórdia, ó Deus, de cada um de nós. Abençoe, ó Pai, os tios do Wellington. O Senhor esteja cuidando de cada um deles. O Senhor sabe, ó Deus, as necessidades, a enfermidade, a questão, ó Deus, da saúde. E o Senhor é o Deus que toca, é o Deus que transforma, como vimos que Cristo Jesus chamou aquele homem para o meio, e a sua mão, ó Deus, que estava encolhida, ressequida, voltou a estar normal, ó Deus, podendo estender e ter movimentos. Louvamos o nome do Senhor pela narrativa, ó Deus, desse milagre, e pedimos, ó Pai, que o Senhor possa estar tocando na vida deles. Colocamos, ó Deus, a vida da Joquebede na Tua presença, pedindo, ó Deus, cura ou manifestação, ó Deus, do Senhor, por meio, ó Deus, do tratamento necessário sobre aquela vida. E o Senhor sabe, ó Deus, a necessidade. Agradecemos, ó Deus, pela vida da Augusta, a recuperação, ó Deus, o cuidado do Senhor, apesar da idade, ó Deus, tendo, ó Deus, o Covid, e agora, ó Deus, passando por essa melhora, estabilidade. Muito obrigado por isso. Que o Senhor, ó Pai, seja misericordioso. Oramos, ó Deus, pela família do Sadi. Abençoe, ó Deus, filhos, noras, netos. Que a mão do Senhor, ó Deus, seja sobre eles, sobre a esposa, ó Deus, também. Abençoe os irmãos dele. Que o cuidado do Senhor, ó Deus, recaia sobre a vida, ó Deus, desse teu servo e sobre todos os seus familiares. Também nos lembramos, ó Deus, de tantos irmãos. Lembramos da vida do Hércules, pedimos que o Senhor esteja cuidando, Deus, dele. Clamamos, ó Deus, pela recuperação desses irmãos que passaram, ó Deus, por esse momento de contaminação, e muitos deles ainda, Deus, estão fracos, não conseguiram, ó Pai, uma reabilitação ainda. Que o Senhor esteja cuidando, Deus, de cada um deles. Tenha misericórdia, Deus, e que o favor do Senhor os visite, que eles, ó Deus, possam a cada dia, Deus, lembrar desse cuidado maravilhoso do Senhor, e jamais, ó Deus, esquecendo que o Senhor é com eles. Sobre a vida do Edson, sobre a vida do Simon, a irmã, ó Deus, da Judeí, esteja cuidando, ó Pai, direcionando, sobre a vida dos pastores, pastor Roberto, ó Deus, mas aquela lista enorme, ó Deus, de mais de 20 pastores da nossa denominação que estão contaminados, ó Deus, pela Covid. Tenha misericórdia dessas vidas, a vida do Lúcio Galdo, pastor Jorge, ó Deus. Pedimos também, ó Deus, pelos parentes da Lisiane, ó Deus, a tia. Esteja cuidando, ó Deus, de cada um deles, pois o Senhor é quem pode, e o Senhor, ó Deus, é quem se faz presente, segundo a tua verdade, segundo, ó Deus, os teus propósitos. Abençoe-nos, ó Deus, também a minha vida, a vida de cada irmão que aqui está, clamando, ó Deus, pela proteção do Senhor e pelo teu cuidado. Renova, ó Deus, a nossa esperança e, ó Deus, nos capacite a entender, ó Deus, as dificuldades que enfrentamos, mas também, ó Deus, que sejamos capacitados a crer e colocar em prática, ó Deus, a fé em Cristo Jesus, especialmente, ó Deus, quando ela traz transformação, ó Deus, quando ela traz, ó Deus, milagres por meio de uma resposta de clamor ao Senhor, pois o Senhor, ó Deus, é aquele que está atento, ouvindo as nossas orações. Tenha misericórdia, Pai, das nossas vidas e fortaleça-nos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, nós vamos orar pelos nossos missionários, né? A gente tem missionário aí rodando para tudo quanto é banda, né? Eu pedi ao nosso irmão Menei que viesse aqui à frente, para a gente poder orar por eles, colocar na presença do Senhor, pedir direcionamento, né? Deus, nosso Pai, nós queremos te dar graças, primeiramente o privilégio que nos conceder de estar aqui na tua presença. Amém. Agradecemos a vida de cada irmão que nesse momento está presente aqui, aqueles que estão assistindo seus lares. Continue abençoando a tua igreja. Amém. Mas nesse momento queremos colocar a vida dos nossos irmãos missionários nas suas mãos. Sim. Que Deus esteja abençoando, Deus, a cada um deles,
Esse momento difícil que nós estamos atravessando, com certeza, Deus, as pessoas ficam preocupadas, mas nós colocamos a vida dele nas suas mãos nesse momento. Deus, que o Senhor possa estar abençoando, protegendo, guardando, Deus, confortando o coração de cada um, às vezes aqueles que estão longe dos seus familiares. Sim. Nós cremos que o Senhor pode fazer isso. O Senhor é o dono de todas as coisas, o Senhor conhece a cada um, sabe da necessidade de cada um. E nesse momento, Deus, nós colocamos a vida dele nas suas mãos. Seja operando, Deus, maravilha na vida de cada um. Juntamente com ele, os nossos pastores também carecem dos seus cuidados. Toma a vida dele nas suas mãos, abençoando, protegendo, consolando. Nesse momento difícil, Deus, sabemos que passaremos por aflições, mas o Senhor tem que colocar diante de nós e tem nos abençoado com toda a sorte de bênçãos. É isso nesse momento que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Amém. Irmãos, nós vamos ter mais uma oração, né? A gente, no período das eleições, a gente orou, né? Hoje, ou ontem, não sei, foi a diplomação, né? De prefeito, de vice, dos vereadores. Isso quer dizer que eles estão aptos, né, a exercerem funções, não tem nenhuma impugnação, não tem nenhuma obstrução até então, e aí então eles recebem mesmo o diploma, como que sendo vitoriosos, né, nessa campanha, nesse pleito, e agora eles são dignos de exercer a função, mas eles aguardam até o dia 1º de janeiro. Então, 1º de janeiro recebem posse e aí assumem as atividades, né? Eu acho que nós devemos continuar a orar, pedindo a Deus. O apóstolo Paulo diz que nós temos que orar por todos os homens, mas especialmente pelas autoridades, para que nós possamos viver tempos, né, de tranquilidade e paz. A nossa nação, a nossa cidade, ela necessita disso, né? E nós temos também as questões nacionais, não só a questão municipal, né, mas o nosso país necessita. Então nós vivemos um tempo de grande conflito ideológico que aparentemente, né, trazem grandes obstáculos, e o que nós podemos fazer, né, nesse momento de oração? Eu sei que cada um como cidadão pode ter uma outra atividade, uma atitude, mas nesse momento eu acho que o melhor que nós temos a contribuir, né, com a nossa nação é estarmos em paz, em tranquilidade com Deus, mas sermos intercessores para que haja paz na nossa nação, né? Vamos orar por isso? Deus amado, colocamos diante do Senhor a nossa nação, pedimos em nome de Jesus que o Senhor, ó Deus, transforme, ó Deus, todo o quadro em que estamos vivendo, para que sejamos, ó Deus, experimentadores de quadro de paz, de tranquilidade, de possibilidade, ó Deus, de vivermos a tranquilidade, ó Deus, na nossa nação. Temos visto, ó Deus, tantas coisas acontecerem e pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja sobre o governo, Deus, conduzindo, Deus, aqueles que governam, dando-lhes sabedoria e corrigindo os pensamentos, ó Deus. Nós que sabemos que o nosso coração é desesperadamente corrupto, a Tua palavra fala sobre essas coisas, que nós consigamos, Deus, anunciar essa verdade e que o Espírito do Senhor confirme isso, que o coração do homem é desesperadamente corrupto e por isso, ó Pai, nós não podemos confiar nessas coisas interiores, mas devemos pedir do alto, Deus, um grande renovo do Senhor, um grande avivamento moral, de ética, de bom trabalho. Abençoe, Deus, a presidência do nosso país, os ministros, ó Deus, abençoe deputados, abençoe senadores, ó Deus, abençoe juízes, ó Pai, e que toda a bênção do Senhor, ó Deus, seja para o equilíbrio, para a clareza, Deus, para o bem, ó Deus, da nossa nação. E graças te damos, ó Deus, porque o Senhor foi aquele que conduziu, ó Deus, todo o processo eleitoral. O Senhor, ó Deus, se fez presente. Cremos, ó Deus, na soberania do Senhor e pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja governando, Deus, os corações daqueles que nos governarão, para que haja calma, para que haja sabedoria, para que haja tranquilidade e que o nome do Senhor seja glorificado.
Que a justiça vença, Deus. Que a justiça do Senhor, ó Pai, sobreponha a justiça humana, que tem características de injustiça, de interesse próprio, de falta de zelo, de egoísmo, e que seja tudo isso, ó Deus, derrubado, que o poder e a autoridade do Senhor seja presente. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, vamos voltar em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 12, né? Eu vou dar uma passada aqui rápida, mas domingo a gente vai ter um tempo de falar um pouquinho mais sobre esse texto, né? Do verso 1 até o verso de número 6, Apocalipse 12, eu vou ler novamente e aplicar aqui alguns princípios, né? O texto diz assim: são dois grandes sinais no céu, né? Sinal aqui é uma palavra que está apontando para algo, né? Então não é simplesmente eu estou vendo algo, mas é que aponta. Então é tipo, o sinal está aqui, mas você olha mais para o lado de cá, e aí então você vê para que o sinal estava apontando. Ele disse: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Então, primeiro a imagem, no modo geral, se você vir uma figura dessa num dia à noite, né, no céu, você vai ficar meio assustado, né? Você fala assim, ó, vestida do sol. Como é que veste do sol? Né? Ela estava envolta, então ela estava dentro do sol, né? Seria essa a expressão. Uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Então, por que 12 estrelas na cabeça? Porque já existem figuras de coroas na mão, ou coroa nos pés. Então, os anciãos de dia tiram suas coroas e colocam aos pés, né, do cordeiro. Então, por isso que diz que está na cabeça. Que, achando-se grávida, grita com dores de parto. Então, esse período nosso que as mulheres recebem ou ganham seus bebês com cesárea, anula-se então aquela ideia de grande dor, de grande sofrimento. Mas quem já passou ou em hospital, ou alguns irmãos que aqui estão, que viram filhos nascer em casa, a porta do quarto fechada, todo mundo na sala, sabe o que é isso, né? A gente tem possibilidade de parto de até 24 horas de dor, de dilatação. Então, essa é a expressão apresentada aqui, né? Sofrendo tormentos para dar à luz, né? A gente sabe que na hora que Cristo, que Deus, depois da queda, ele apresenta justamente isso, né? Que o homem vai trabalhar e do suor do seu rosto ele vai comer. A ideia aqui, irmãos, é que o homem trabalhava antes, ele foi lá e deu nome aos animais. A Bíblia diz que ele deveria cultivar a terra. Como é que se cultiva sem trabalho? Então, mas ele diz que esse trabalho seria um trabalho doloroso a partir de agora. Ele não seria um trabalho simples, né? E o segundo é que a mulher aumentaria-lhe a dor do parto. Então existia uma dor no início, só que a expressão bíblica é que a dor aumentaria. E a gente sabe disso, né? Que são as duas funções desses dois personagens da história. Ou seja, qual é o papel de Adão? O papel de Adão é prover sustento. Esse é o papel de Adão. E qualquer marido precisa saber disso. Ou seja, Adão é o modelo máximo para que a gente possa entender como é que nós devemos viver na sociedade. E a gente sabe disso. Ainda que exista uma luta hoje, a nossa sociedade e a sociedade bíblica, ela tem uma característica patriarcal, onde o homem sai para o trabalho. E a mulher, pastor, fazendo não. Aqui está mostrando, né, o alvo máximo da existência de uma mulher.
Aí eu sei que a maioria vai dizer que o alvo máximo da existência de uma mulher é ter prazer, ser feliz e tal. Não, é cumprir com a missão. E a missão é multiplicar. Então, quando nós observamos o quanto a nossa geração quer cada vez menos ter filhos, cada vez menos ter família, cada vez menos destruir essa imagem, está justamente ligado a essas coisas. O homem tem o seu papel para que ele traga o sustento, por isso ele fala que o seu trabalho vai ser mais difícil. E para a mulher, na concepção, na hora de então cumprir a sua maior missão, que seria então reproduzir, lembra das 3 palavras, né? Vocês vão multiplicar, encher a terra e dominar. Esse era o papel do ser humano lá no Éden. E agora, não é? Não, continua sendo do mesmo jeito. Qual é o papel do ser humano nessa terra? É dominar a terra, é fazer essa terra produzir. E preste atenção, não é para extinguir a família, pois é a família que vai perpetuar o sustento. Quem é que vai daqui a 100 anos, dentre nós aqui, está aqui para cuidar de terra? Eu acho que o mais novo que sou eu, né? Deixa eu ver. Ah, o Elias, você está com cara de uns 23, achei? Hã? 26? Aí, então Elias, você seria o cara que ia estar com 126 anos, daqui a 100 anos. A gente nem existe mais, velho. Então, se eu destruo a família, eu perco um princípio. Por isso, então, essa figura aqui da dor de parto. Agora é o seguinte, quem é que está aqui? Quem é essa pessoa aqui? A gente, quando lê a Bíblia, a gente acha, nesse sentido aqui, que é tecnicamente Maria, a mãe de Jesus. Então, automaticamente o texto já entrega, ó, viu uma mulher, e ela é isso e tal, e ela deu uma luz e tudo mais, né? Só, irmãos, quando a gente lê o texto bíblico, Maria, ela é o fim de uma cadeia para que pudesse nascer o Messias. Então, nós temos mesmo uma promessa de que o filho da semente, né, a semente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. Então nós temos essa linhagem, desde Eva, nós temos essa linhagem dessa mulher que viria. Só que nós precisamos pensar em algo maior que o texto bíblico trata. Esse texto bíblico está tratando não de uma mulher como Maria, mas ele está tratando da nação de Israel, que é por onde Jesus nasceu. Por quê? Não importava ser José e Maria, eles não configuram pessoas especiais, mas lembre-se disso, eles só puderam participar dessa obra porque eles eram da linhagem de Judá. Então existia uma linhagem para que pudesse. Então não poderia ser qualquer homem e nem qualquer mulher, deveria ser um homem e uma mulher, ou uma mulher que fosse da linhagem judaica. Então Cristo Jesus, ele nasce na igreja do Antigo Testamento. E quem é perseguido? Nós temos essa grande perseguição justamente contra a igreja. Então o Natal acontece nesse ambiente onde a igreja, de um modo geral, vem trazendo, e das linhagens, tanto que você lê Lucas, você vai ver a linhagem de Maria para que Jesus pudesse nascer, né? Verso 3 diz assim: viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Quem é esse? Esse aqui, né, o termo diz um dragão. A Bíblia diz que o dragão, a antiga serpente, são as mesmas coisas. E lá no Antigo Testamento, lá no Éden,
quem se manifesta como serpente é Satanás. Então a gente sabe direitinho quem é esse que persegue a igreja, que luta contra Cristo, que luta contra os poderes do reino dos céus. E aí nós encontramos, e olha o que ele tinha a mais, verso 4: a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse, né? Pedro diz, irmãos, que quando Satanás foi punido, foi encaminhado ou conduzido do céu a terça parte dos anjos. Satanás é o que encabeça isso, um anjo do Senhor que produz um motim, e Deus então pune todos esses anjos, lançando-os para onde? Para cá. Você arranca eles do céu e lança para cá. E a Bíblia diz que Satanás, por saber que tem pouco tempo, ele faz de tudo para destruir a igreja. E quem é a igreja, irmãos? São as pessoas, né? Do mesmo modo que nós vemos em Maria e José a manifestação da igreja, então todos aqueles que têm fé em Cristo Jesus sofrem isso. Então a ação do diabo é tentar destruir tudo o que a igreja fizer. Isso inclui a gente, isso inclui a mim, inclui você. Não são só os superastros, as pessoas mais importantes do mundo, ou seja, do mundo cristão. Não. Quando ataca a igreja, todos nós sofremos, porque a Bíblia diz que nós somos um corpo, e esse corpo, então, quando um dedo machuca aqui, todo o corpo dói. Quando um olho fere, todo o corpo dói. Quando uma perna machuca, todo o corpo sofre. E aí então nós temos essa grande perseguição, e aí então nós temos 1/3 de todos os anjos por aí. Agora a gente não sabe a quantidade, né? É muito comum, irmãos, a gente dizer assim: não, os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que os temem, né? Assim, do lado também tem o que? Demônios, não tenho dúvida disso. A gente sempre tem o aspecto dos anjos nos vendo e cuidando de nós. Então eles nos guardam, né? Nós não ficamos vendo, e até questiona-se algumas manifestações, mas eu também não tenho que ter dúvida de que, ao mesmo tempo que um anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem, a Bíblia diz que o diabo está ao nosso derredor tentando nos tragar. Às vezes não é o diabo em si, mas é um dos seus anjos. Esse 1/3, ele veio justamente para perturbar a igreja. Por isso então esse dragão para em frente, de cara a cara com a mulher, né? Esse dragão, ele se manifesta como Herodes. Herodes, um homem que não gostava do Natal, mandou matar os meninos tudo. Herodes é aquele que personifica essa antiga serpente, embora Herodes não seja um diabo, mas ele é instrumento para que isso possa. Os fariseus, os líderes religiosos que se colocaram contra Cristo Jesus e qualquer outra manifestação de exércitos, de reinos, de impérios contra a igreja do Senhor Jesus, a gente não tem dúvida nenhuma que Satanás está por trás. Qual é o modelo? Jó, servo fiel, estava lá, e aí então nós temos a visita de Satanás, né? O apóstolo Paulo, por vezes, diz que o Espírito Santo o impediu de fazer alguma coisa ou ir em outro lugar. Mas ele também fala que o espírito de demônios o impediu para que ele pudesse ir fazer a obra. Então ele tinha uma luta incessante, e o apóstolo Paulo resume o seu pensamento dizendo: a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados, os dominadores desse mundo tenebroso. Ele está falando do diabo e seus anjos. Ou seja, a igreja celebra Natal em meio a uma grande perseguição. E o texto encerra assim, ó: nasceu-lhe, pois, um filho varão,
que há de reger, verso 5, todas as nações com cetro de ferro, ou seja, com poder, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono, ou seja, Jesus morreu. Não foi assim que ele foi levado de volta para o céu? O texto está falando nisso, ó. Então, quando o diabo encara a mulher, ele vem. Então, todo aquele plano sórdido de morte para Cristo, que o diabo vai buscar, toda aquela tormenta no corpo de Jesus, até a cruz, o diabo também participou. E aí, então, como é que faz? Deus o arrebata para estar com ele, ou seja, Cristo Jesus é ressuscitado, então ele está falando isso. E aí encerra o texto. Olha o que diz o texto. É aqui, irmãos, a conclusão de que o texto não fala de Maria, mas o texto fala da igreja. Olha como diz: a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias, 3 anos e meio. 3 anos e meio. Então, Maria não viveu esse tempo, em termos de ela ter alguma figura ou feito. Mas quem é que é levado ao deserto? A ideia aqui é que a igreja passou a ser perseguida. E quem lê a história, e se você ler Atos dos Apóstolos, você vai ver o quanto a igreja foi perseguida. E hoje, pastor, a igreja é perseguida? Irmãos, a igreja é perseguida em todos os lugares. O Brasil é mais tranquilo, mas tem país que você é proibido declarar que é crente. Tem país que você tem que pagar até $2.000 se você usar uma camisa que está escrito Jesus, ou se você entregar um folheto para alguém, né, falando de Jesus. Se alguém encontrar você com uma Bíblia na mão, você vai preso. Em alguns países que você é proibido ser cristão, você não pode se converter ao cristianismo, e você pode então receber uma sentença de morte. Em alguns países, se você pregar o evangelho, por exemplo, num país chamado Eritreia. Eritreia é o segundo país na lista de perseguição e de matança de cristãos. Os cristãos na Eritreia, eles são guardados, né, ou encerrados em prisão, não em prisão, né, com alvenaria, com teto e proteção, dentro de container. Você vê esses containers grandes que usa, né, a gente vê no navio, às vezes no trem, aqui da Usimina deve ter para lá, e hoje está usando muito na construção, primeiro para guardar uma ferramenta e depois para até construir obra. Aqueles mesmos galpões, que os containers que aquelas crianças lá do Flamengo, né, moveram ou incendiado, aquele mesmo, exposto ao sol, 40 a 50 graus fora. Eles são colocados dentro desse container. E aí então o sol do deserto da Eritreia, entre 40 e 50 graus durante o dia, e eles ficam lá. Você tem ideia? Só porque eles são cristãos. E aí nós encontramos justamente aqui essa perseguição, né? Mas o texto diz que a igreja será liberta. E o resumo do livro de Apocalipse é esse: o Cordeiro venceu, o Cordeiro é vitorioso, e todos aqueles que confiaram no Cordeiro também são vitoriosos. Por isso que a Bíblia diz que em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Primeiro ele venceu e depois vencemos nós. Isso é Natal. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais, como disse o apóstolo Paulo, ele era o primeiro, ele era o pior, ele era o principal. Então, Natal é nada de Papai Noel, né, irmãos? Natal é um símbolo de grande dor, e Cristo Jesus é aquele que se manifestou. E a gente precisa crer em Cristo Jesus para celebrar o Natal. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos orar pedindo a Deus que nos abençoe.
Deus amado, muito obrigado por essa palavra do Senhor, que é uma palavra, Deus, revelada por Cristo Jesus ao teu servo João, naquela ilha, e que fala, Deus, da perseguição e de toda a artilharia, Deus, do inimigo contra o nascimento de Cristo Jesus. Mas que bom, Deus, saber que daqui para diante a gente encontra a igreja vitoriosa, mesmo passando por tribulações, mesmo passando por dificuldades. Que no Natal, Deus, a gente lembre-se disso, que foi um nascimento de muita dor, que foi uma vida de muito sofrimento, mas que foi também, Deus, uma grande recompensa, pois todos quanto por quem Jesus morreu, Ele recolherá em seus braços, por meio da fé daqueles, Deus, que o Senhor semeou nesse mundo. Manifesta, Deus, essa verdade a nós. Cuida, Deus, desses irmãos nossos que creem em Cristo Jesus e são, Deus, perseguidos por causa da fé. E fortaleça, Deus, a nossa fé para que vivamos segundo a Tua vontade. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Nosso Deus nos abençoe. Elias, Deus abençoe sua vida. Eu estou esquecendo o nome da senhora, a esposa do Geraldo é a Lúcia. Isso, Deus abençoe muito, né? Que a gente esteja em paz, que a gente tenha um Natal assim, tranquilaço na presença do Senhor. Bom tê-los aqui conosco. Deus abençoe. Os irmãos em casa, um abraço e uma boa noite.